Oi, turma! Vamos para a nossa primeira aula dessa nossa semaninha para ver se a gente consegue uma renda extra pro nosso mês, né? Então, qual vai ser a primeira receitinha? A primeira receitinha é de uma massa para casadinhos, tá? É uma massa bem simples, vão poucos ingredientes, mas que o resultado é bem saboroso, bem gostoso e dá para você fazer tanto modelando na mão facilmente e eles ficam delicadinhos, quanto você abrindo com o rolo e cortando, ou mesmo se você quiser passar pela biscoiteira, tá certo? Então, vamos ver aqui o nosso mise en place. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, tenho 200 gramas de açúcar refinado, tá? 300 gramas de margarina, pode ser margarina, pode ser manteiga, pode ser com sal, pode ser sem sal, tá, gente? Isso não interfere. O sal é uma coisa que ele realça o sabor, inclusive dá uma quebradinha, aquele doce absurdo, e eu utilizo sempre com sal, tá? Eu gosto até de pôr uma pitadinha de sal nas massas. E eu tenho uma colher de sopa de essência de baunilha. Você pode utilizar a essência da sua preferência, tá certo? Aqui eu estou utilizando a baunilha branca, mas você pode utilizar a que você preferir, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui, pode fazer à mão? Pode, gente. Essa massa é simples de se fazer à mão, não é problema nenhum. Mas eu gosto de fazer na batedeira para agilizar o trabalho, tá certo? Então, agora eu vou pôr aqui o açúcar e a margarina, tá? São 200 gramas de açúcar e 300 de margarina. Margarina ou manteiga, ela tem que estar em temperatura ambiente, tá certo? Por quê? Porque para você trabalhar com a margarina, ela estando em temperatura ambiente, ela vai ser melhor para você conseguir, principalmente para quem está trabalhando à mão, tá? Quem for amassar, fazer isso num bol à mão é excelente. Então, a gente vai dar uma batidinha aqui. Eu ligo devagar para dar uma mexidinha inicialmente. A gente dá uma aceleradinha. E nesse pontinho que ele tá, já virou um creminho mais esbranquiçadinho, tá vendo? A gente já pode começar a colocar a farinha. Gente, quem estiver fazendo numa batedeira, onde o mais lento dela não é lentinho desse jeito, o que vai fazer? Vai parar a batedeira nesse momento, vai colocar a metade da farinha, vai mexer com a espátula, tá? Para que a gente faz isso? Para que a farinha não levante e não suje tudo. A contaminação cruzada pela farinha de trigo, ela é uma coisa complicada na cozinha da gente. A farinha, se você tem os biscoitos já assados, né? E a farinha, que ela fica no ar, querendo ou não, até com toda essa proteção, e nessa batedeira ela vai ficar um pouquinho no ar. Mas se você bater com outra batedeira, que vai mais rápido, o que vai acontecer? Vai voar farinha em tudo. Essa farinha vai ficar solta pelo ar
E na hora que você tiver com seus biscoitos assados, pode ser que ela pouse no seu biscoito e isso diminui a validade do seu biscoito. Porque ali onde a farinha pousar, o que vai acontecer? Vai estar mais... pode acontecer de pegar umidade e por ali começa um processo do seu biscoito. Ele pode, inclusive, a farinha pode inclusive provocar mofo, tá? Porque onde tem farinha, acaba tendo umidade, e aí onde tem umidade, amolece, né? Você fica com um biscoito mais murchinho e pode também dar mofo. Ó, massa de biscoito, a gente sempre usa a raquete e não deixa sovar a massa, é só misturar, tá? É rapidinho, velocidade baixa mesmo. Aqui, olha, essa massa, ela é uma massa de aspecto quebradiço, tá? Ela não é uma massa que você vê o aspecto dela, ó. Ela não é uma massa lisinha, ela fica com aspecto quebradiço. É assim mesmo, tá? Não é que você errou, não é que você pôs muita farinha. Como ela não vai o ovo, então ela fica com essa textura, esse aspecto, ó, parece mesmo quebradiço, tá? Tá vendo? É dessa forma mesmo que ela fica. Aqui o que a gente pode fazer? Você pode fazer metade da sua massa branquinha, a outra metade você pode fazer com chocolate e fazer um casadinho meio a meio, né? Branquinho com o chocolate. Você pode deixar ela assim e fazer casadinhos normais. Aqui, olha, ela tá certinha, gente. É esse o ponto, tá? Reparem bem que o ponto é esse. Quebradiço assim, mas olha, não gruda nas mãos, tá vendo? Você não tem nenhum problema dela grudar nas mãos, mas ela fica com um aspecto arenoso. Você pega ela na sua mão, você parece que sente uma areiazinha. É essa massa desse casadinho, perfeito, tá certo? Que facilidade, né, gente? Ó. Agora, o que nós vamos fazer aqui? A baunilha, eu esqueci. A gente coloca a essência, acabei de colocar, tá? Vou aqui bater. A gente coloca a essência, quando a gente coloca a essência por último, ela sempre fica, você tem mais sabor, tá? Porque a essência tende a dar uma evaporadinha. Então, se você deixar pra fazer por último, aí você tem mais sabor. Mas não impede que você coloque a essência. Quando a gente geralmente bate o ovo, né? As massas de biscoito que vão ovo, a preferência é colocar a essência junto com o ovo, tá? Ela tira aquele cheirinho de ovo. Nessa daqui, como não vai o ovo, você deixa para pôr a essência no final da receita, tá certo? Para que ela fique com mais sabor. Eu vou pegar aqui a massa, fazer para vocês verem como a gente pode trabalhar com essa maçã. Ó, eu pego, vou pesar aqui para vocês, para dar a forma certinha, tá certo? Aqui eu tenho uma bolinha de 5 a 6 gramas, tá, gente? Uma bolinha
Ó, 5 gramas, tá certo? A gente faz pequenininho, por quê? Porque ela dá uma crescidinha e a gente vai colocar 2 bolinhas. Mas é bolinha, gente. E vamos colocar na forma sem untar, tá bom? É a manteigada a gente não precisa untar a forma. Então a gente vai fazer as nossas bolinhas. Se você utilizar uma balança, você vai ter bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. O que eu falo para vocês que é uma forma mais fácil de você fazer as suas bolinhas? Você pega um pedaço da massa. Essa massa, como ela é mais arenosa, gente, você vai ter mais trabalho para manipular. Então, eu tô aqui fazendo uma cobrinha, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Ver se dá para vocês verem. Certo? Eu vou fazer a cobrinha. Tirar aqui um pedaço, porque a minha cobrinha ficou muito grande para esse tamanho. Ó, faço a cobrinha. Como eu quero 5 gramas, eu faço uma cobrinha bem fininha, tá? Dessa forma, vocês podem proceder com qualquer biscoito que vocês queiram dar um formatinho todo padronizado, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu vou medir aqui com o garfo, tá? E vou cortar a medida de um garfo, corto a medida de um garfo, corto. E assim por diante. Opa, dá pra ver? Pera. Cadê o garfo? Ó, a medida do garfo. Fazer tudo com uma mão só é a medida do garfo e corta. Corta. Dessa forma, você fica com a massinha. Se você fez o rolinho certinho, tá? Você vai ter aí uma massinha mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, a minha deu 6. Eu fiz, vai dar mais ou menos 6 cada um. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai enrolar, né? E fazer, ó, eu posso enrolar aqui, já fazer as minhas bolinhas. Certo? E vocês vão fazer isso em toda a massa, tá? E vão distribuir aqui na forma as suas bolinhas prontas. O que vai acontecer? Quando assar, ele vai ficar achatadinho de um lado e abaladinho do outro, tá? Caprichem nas bolinhas. Essa é uma das formas de você fazer o seu casadinho, tá? Fazendo as bolinhas. Vocês podem pôr a massa dentro do saquinho, tá vendo como tá aqui? A gente coloca uma quantidade dentro do saquinho, tá certo? Aí a gente vai colocar aqui para vocês verem mais de pertinho. Tá dando pra ver? Opa, vocês estão vindo na casa da minha vizinha.
aqui que eu quero que vocês vejam. Tá certo? Agora aqui o que a gente faz? A gente pôs dentro do saquinho, estica o saquinho, tá? E abre a massa de vocês dentro desse saquinho. Pode ser com rolinho, pode ser com uma garrafa, isso não vai fazer diferença, tá? Por quê? Porque você vai abrir dentro do saquinho e o que vai dar espessura no seu casadinho é a dobra, o tanto que você vai deixar aqui dentro do saquinho. Se eu quero mais grossinho, eu dobro meu saquinho menor. Se eu quero mais fininho, eu dobro o meu saquinho maior e estico a massa aqui dentro. Tá vendo? Ó. Eu quero essa espessura, tá certo? Olha, a massa fica uniforme. Aí o que eu faço? Eu abro meu saquinho. Vocês podem levar essa massa para trabalhar com mais facilidade. Vocês podem levar essa massa por uns 30 minutinhos na geladeira. O que vai acontecer? O açúcar vai ficar mais... o açúcar não, gente. A margarina, a manteiga, vai endurecer e aí ele vai ficar mais fácil, mais durinho para você trabalhar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô esticando com o plástico para ele ficar bem lisinho. Eu pego, passo a mão, estico, aí fica uma massa bem lisinha. E aí eu vou cortar com a tampinha de fermento, tampinha de refrigerante. Isso aqui, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é aqueles copinhos de remédio, tá? De medicamento. O que aconteceu? Eu não usei esse copinho, obviamente, tá? Porque se eu usar para o medicamento, eu não vou usar para fazer biscoito. E deixei, porque a minha medida para 10, 15, 20 ml, eu utilizo esse copinho que eu gosto muito, tá certo? Aí eu pego com o saquinho, tiro do saquinho, virando e coloco na forma, tá? Viro o saquinho. Notem que essa massa, ela é mais quebradiça, tá? É o que eu falei pra vocês. Ela não vai ovo, então ela é uma massa que você tem, ela é mais delicada. E ela é bem quebradiça, ela não fica uma coisa super lisinha. Vocês vão virando, tirando com cuidadinho, certo? E colocando na assadeira, tá? A massa de biscoito amanteigado, ela solta mais fácil do saquinho. E se você levar esse saquinho na geladeira, ela vai estar bem mais fácil de você soltar. Aqui ela tá bem líquida, tá? Você percebe? Mas também não é problema, tá? Dá para fazer tranquilamente. Claro que não dá para fazer numa velocidade grande. Você vai mais devagar quando você tem que ter tanta delicadeza para soltar o biscoito do plastiquinho, tá? Quando ela tá geladinha, você vai e faz muito mais fácil. Ó, deu uma quebradinha, ela tá tão molinha, que não tem problema, tá? Você junta
Isso se você, para você fazer ele com esse formato redondinho, tá certo? Agora aqui, qual seria a outra maneira que nós podemos trabalhar com essa massinha? A outra maneira é com a biscoiteira, certo? Nós temos a biscoiteira. Aqui eu indico para vocês, eu só indico a biscoiteira da Marcato. Por quê? Porque eu recebo, eles fazem, eu faço merchandising para eles? Não, gente, é porque ela é realmente boa, tá? Essa é a biscoiteira da Marcato. Ela vem com este cabo, que é imprescindível você usar com o cabo. Aí você coloca, faz um rolinho com a sua massa. Coloca na biscoiteira, tá? Coloca o seu disquinho, dá uma apertadinha, ó, pra trazer a massa toda pra frente, tá vendo? Aí você vai colocar o seu disquinho, ó, a parte chanfrada do disquinho, tá vendo? Essa parte é pra fora, tá? E fecha. Vou pegar a forma, tá? Ó, eu giro os dentinhos pra frente. A Marcato é a única que tem 2 tamanhos de biscoito. E eu vou fazer vejam como essa massa ela é boa para se trabalhar com. Ela tem uma consistência bem macia, ela passa de forma bem fácil na biscoiteira, sem precisar fazer força, tá? Opa! Aqui tá sem apoio, tá certo? Ó, rapidinho, já enchi um, tá certo? Aqui, o que vocês podem fazer? Se vocês não forem fazer o casadinho, tá? Se vocês forem fazer só o biscoitinho desse jeito e não quiserem fazer o casadinho, eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um detalhezinho ali para vocês verem. Então, por isso é que eu fui pegar minha goiaba. Olha. Ela é da Halston, tá? Ela vende de 900 e tem essa de 2,5 kg. Eu só trabalho com essa. Ela é excelente, tá certo? Mas se você não quiser trabalhar com ela, você pode colocar a sua goiabada com um pouquinho, bem pouquinho de água no micro-ondas para ela dar uma esquentadinha, tá? Olha, eu vou fazer um pinguinho em cada florzinha. Tá dando pra ver? Sempre tomando cuidado, gente. Eu tô querendo olhar a câmera e olhar a florzinha aqui. E aí, acaba que esses pinguinhos não estão ficando como eu costumo fazer, tá? Mas, pouquinho
Você depois vai e ajeita, deixa bonitinho, tá? O que eu falo? Capricho, gente, é tudo, tá? Caprichem. Com as duas mãos é sempre mais fácil, você tem uma para te auxiliar. Aqui eu só tenho uma para... A gente vai tirar essas que saíram erradas, mas é só para vocês verem o que pode, como a gente pode fazer, tá? Com as nossas florzinhas, tá certo? Esse não vai precisar ser recheado, você já vende ele com a goiabada dessa forma. Eles já ficam bonitinhos, a goiabada vai... Não tem a esteca? Não tem problema. Se não tem esteca, tem garfinho, tem cabo de garfinho, algum jeitinho a gente dá. O que a gente não vai fazer é deixar isso aqui com esse aspecto aqui, ó. Eu nem sei qual é o que eu ajeitei agora. Olha, vou ajeitar esse aqui para vocês verem. A gente pega o cabinho do garfo e faz a bolinha ficar mais perfeitinha, certo? A gente dá esse jeitinho em todos os biscoitinhos. Por, em média, 12 a 15 minutos, tá? Em forno pré-aquecido. Você vai aquecer seu forno a 180 graus por mais ou menos uns 10 a 15 minutos, tá? Depois você vai pôr as formas e vai deixar em forno 180 por 10 a 15 minutos. Ele vai ficar levemente dourado embaixo. Todo o amanteigado sai do forno ainda macio, tá? Ele vai terminar o processo fora do forno. Quando ele sair do forno, o que você vai fazer? Você vai esperar um minutinho e para que ele estabilize, para que ele não fique mole. Quando ele ficou durinho, você já tira ele da forma, coloca sobre grades. Por que sobre as grades? Porque a grade, ela evita umidade e prolonga a validade do seu biscoito, tá certo? Então, você coloca sobre a grade e vai deixar ali até esfriar. Aí você já pode colocar no saquinho e pesar e vender, tá certo? Nós temos também os outros casadinhos, que são as bolinhas. O que nós vamos fazer? A hora que as bolinhas saírem do forno, tá? Vamos dizer que isso aqui já tá assado. Eu vou pegar, vou colocar o meu recheio numa das bolinhas, dessa forma, e vou casar com a outra bolinha, tá? Ela já vai estar mais achatadinha, porque ela sai do forno mais achatadinha, mas é assim que você faz. Aí você passa no açúcar cristal, porque ou açúcar açúcar cristal ou açúcar refinado, aí é a sua escolha. Por quê? Porque ele sela, ele não deixa isso grudando quando você vai pegar. Ele dá uma selada nessa geleinha, tá certo? Esse fica dessa forma e
estes aqui, você vai fazer da mesma forma, vai colocar o recheio, certo? Vai fechar com outro biscoitinho, eles estarão durinhos, certo? E você pode passar no açúcar ou não. Pega o seu garfinho, tira excessos que ficarem em volta e o seu casadinho tá pronto. Se você quiser fazer nesse formato, também pode. Então, aqui, vou mostrar para vocês os 3 formatinhos, tá certo? Quando é que a gente passa o recheio desses casadinhos que estão aqui? A gente vai passar o recheio quando eles estiverem frios, tá? Só quando eles estiverem frios. E já passa no açúcar. Esses daqui não precisa de mais nada. Se você gosta daquele açuquinha por cima, aí o que eu recomendo vocês fazerem nessas florzinhas? Joguem um pouquinho do açúcar cristal, tá? Aqui é o cristal que fica bonitinho e ele pode ir ao forno, tá certo? Vocês podem pôr o açúcar antes de ir ao forno e vai ficar bem legalzinho. Esses biscoitinhos vendem muito, gente. Eu espero que vocês façam, que vocês confiram, que vocês provem e que vocês tentem vender aí onde vocês moram. E que vocês tenham muito sucesso. Que Deus abençoe a venda de vocês. E se eu conseguir gerar valor para alguém, eu vou ficar muito feliz. Que Deus abençoe, beijos nos corações e até a nossa próxima aula. Aulinha de precificação, gente. Muito importante mesmo, tá? Beijos.